boa tarde, queridos amigos, irmãos e irmãs do nosso querido MAP. Sejam bem-vindos a mais um programa Reflexões à Luz do Espiritismo, trazendo hoje um tema que vai mexer com as nossas almas. Nós vamos falar sobre os nossos animaizinhos domésticos. Estamos trazendo para a nossa alegria o nosso irmão, amigo, colega, Fernando Fratani, que é um especialista nesse assunto, um estudioso, e vai ele mesmo se apresentar. Seja bem-vindo, Fratani. Obrigado, Paulo, por mais esse convite aí. Boa tarde a todos. Como ele já se apresentou, me apresento, meu nome é Fernando Fratani. Esse convívio com a natureza aí são uns 30 anos. E hoje propus ao Paulo a gente poder fazer uma conversa sobre plantas medicinais, sobre os animais. E o que é mais interessante, nós botamos o tema animais, espelho de nossa alma. E aí nós vamos tentar justificar ao longo do programa o porquê desse tema, né? Então eu já estudo isso, eu não sou uma pessoa teórica, eu sou uma pessoa bem prática. Então quando as pessoas pedem ajuda a gente em algum sentido, de alguma forma, com alguma dificuldade com os animais, independente de todo o conhecimento, né, dos veterinários, independente de tudo que as pessoas têm que realmente fazer, buscar esse acompanhamento médico, clínico, né, dos animais, a gente tem uma outra questão, já que nós vamos ter essa visão dentro da espiritualidade. Nós temos também contribuição a dar a esse tratamento que já é feito com os animais aqui na Terra. E o contexto mesmo da medicina veterinária se abre atualmente para uma visão mais holística. Isso. Incluindo terapia com facilidade com a terapia de plantas, fitoterapia. Então há um momento oportuno para essa abertura. E para nós leigos, será interessante conhecer os desdobramentos disso à luz do Espiritismo. Por que os nossos animaizinhos, às vezes, passam por certos perrengues, né? E o Fernando vai falar um pouco sobre isso. Isso. Inclusive, muitos, né? O reiki, a acupuntura, a homeopatia. Hoje os animais, né? Também essa medicina integrativa também pega essa parte da veterinária, né? E como a medicina convencional, né? Nós seres humanos, muitos profissionais escolhem essa medicina integrativa, outros escolhem a medicina mais convencional. Tá todo mundo certo, tá todo mundo errado, né? Quer dizer, então a gente tem que ver aonde a pessoa se adequa mais. Então eu vou buscar um atendimento pro meu animal de acordo com aquilo que eu acredito, não é? E aí eu vou buscar um veterinário que possa me ajudar naquilo que ele está passando. Bem, o mais importante, eu vou começar com uma frase que eu sempre coloco nos cursos para os alunos, que tem um curso que eu faço que é exatamente isso, né? Essa metafísica da doença dos animais. Por que eles estariam doentes? E aí o que acontece? A frase que eu sempre uso: os animais, eles têm a doença, mas eles não são os doentes. Olha, esse é um ponto, hein? Esse é o mais importante de tudo. Eles têm a doença, mas eles não têm a doença. Eles têm a doença, mas eles não são os doentes. Então o que acontece? Vamos falar alguns exemplos bem claros de pessoas que nos pedem ajuda. Fernando, meu cachorro, ele está se coçando há uns 10 meses. Eu usei de tudo que eu podia e nada está adiantando. Aí eu disse assim para ela: eu não te conheço, né? Me pediram para você me ligar, então eu te pergunto, quem é que mora com você? Mora eu, mora minha sogra, mora meu marido e meus 2 filhos. Paulo, a gente tem que prestar atenção no tom da palavra, sabe? Do jeito que a pessoa fala. Na hora que ela falou a palavra sogra, ela mudou, ela mudou a voz dela em relação quando ela falou do marido e dos filhos. Isso tudo tem que prestar atenção, sabe? Aí eu cheguei para ela e falei assim: olha, eu não vou entrar na sua intimidade, né? Até porque tem várias pessoas que moram na sua casa, mas a coceira na metafísica está ligada à insatisfação. Então tem alguém muito insatisfeito na sua casa. Não vou entrar na intimidade de vocês. Só estou te falando isso. Você tem que perceber, conversar, quem é que está muito satisfeito. Às vezes é um filho que não quer morar mais com vocês. Tudo é insatisfação. E aí, ela chegou e falou assim: sou eu mesmo. Ela foi bem sincera. Direto. E ela disse assim: todo dia de manhã eu rezo
A minha sogra tem o último grau de Alzheimer, todo dia de manhã eu rezo para ela desencarnar. Olha que coisa. Nossa, que Mas foi sincera, né? Foi sincera. E aí eu disse para ela assim, então, não precisa nem conversar com a família, né? A questão é que eu estou com você. Mas você não vai me ajudar? Eu falei, não, já estou te ajudando, né? Já estou te ajudando. Como os veterinários estão te ajudando também lá em toda a medicação, tudo que eles estão passando. A questão é, você tem que resolver isso dentro de você. Né? E você tem... E aí a gente aproveita, Paulo, sabe? Para trazer o evangelho, para trazer essa questão da necessidade dela mudar. Porque os animais, se a gente quer que eles... Isso é uma frase que eu também uso muito. Se você quer que esses animais que você tanto ama, né, fique bom, primeiro você tem que se curar. Perfeito. Né? Nós temos que ir lá no telhado, não adianta ficar mexendo no forro. Né? Então, o animal, ele é um espelho, ele está refletindo o que está se passando naquele ambiente, ou naquele ambiente externo, ou ele está refletindo o que está se passando no ambiente interno de alguém da casa. Esse é o ponto. Por isso é que é o espelho. Como é que o animal tem Né? essa percepção e recebe essa carga toda? A gente observa uma coisa. No programa passado a gente até falou muito nisso, né? A planta nasce na minha casa e como é que ela absorve aquela minha tristeza que está daqui a pouco me causando pneumonia e ela brota para me ajudar. É o amor. Né? Então você vê, talvez os minerais a gente não fica uma coisa um pouco apartada, um pouco mais longe por causa do repouso deles, mas o vegetal você vê isso. Ela seca, a planta seca para poder te poupar de absorver aquela energia que está forte no seu ambiente. Né? Como o animal fica doente, né? Ele dá a vida dele para que o dono tenha mais vida. Na criação, você falou uma coisa no programa também passado muito interessante, que não importa se é um ser humano, mas amar ao próximo, como a ti mesmo. Então você observa... isso aos animais. Eita, não tem como. Não tem como. O amor do animal, ele não está condicionado a você tratar ele bem, tratar ele mal, dar de comer, não dar de comer. Você vai chegar, ele vai balançar o rabinho e vai te abraçar. Entende? Isso que a gente chama do amor incondicional. Ele não está condicionado a nada. Né? Então, o que acontece? Eu sempre digo assim, o papel dos animais na Terra é nos ajudar, dar a vida deles, se for possível, para que a gente cumpra o que a gente veio fazer na Terra. Então, eles estão na nossa casa para nos ajudar a fazer fazer diferente do que a gente fez em outras vidas. E o nosso papel qual é? Ajudá-los a eles a cumprir a missão deles, dando a eles uma condição de vida, né, boa, né, o melhor possível, para que eles possam cumprir a missão dele. A planta não é diferente. Se eu não cuidar da planta, ela não cuida de mim, que ela vai morrer. Se eu não cuidar do animal, ele não vai cuidar da família. E o papel do animal na terra é esse. Agora, aí o aluno fala assim, mas Fernando, tem uns animais na floresta, né? Tem uns animais soltos que não é do convívio humano, né? E aí, como é que fica? Eu disse, qual é a missão deles? Eu falei assim, olha, você conhece, por exemplo, se você me disser como os animais são, como é o convívio dos animais com os seres humanos num planeta, nós já vamos te falar mais ou menos a evolução daquele planeta, de acordo com como é a vida dos animais nesse planeta. Como eles são respeitados ou tratados. Isso. Então você vê que aqui na Terra tem a cadeia biológica. Né? Um animal come o outro. Mas nós também comemos uns aos outros aqui. Não é? Talvez em planetas mais evoluídos, talvez não, eu não tenha dúvida disso, você não tem cadeia biológica. O animal lá não mata o outro. Até porque todos com certeza seriam vegetarianos. Então observa só uma coisa. Os animais que estão nas florestas, os animais que estão muito afastados, verdadeira selva, muito longe de todos nós, eles ajudam na energia do planeta. Eles sustentam energeticamente o planeta, ajudam no planeta. Aqueles que estão na nossa rua, solto, observa quantos animais soltos na rua. Mesmo que as pessoas adotem, ou que vai isso, não adianta que sempre vai ter algum animal na rua. Concorda? Uhum. E eu sempre digo para as pessoas, às vezes vai acontecer um assalto. E ali tem aquele animal paradinho, quieto, deitadinho, naquela encruza, naquele lugar. Aquele animal, muitas vezes, está segurando um desenrolar de um assalto mais saudável, mais tranquilo.
sem nenhuma coisa mais violenta. Entende? Existe nessa percepção uma ação de equilíbrio natural neles. Eles já agem naturalmente assim. Isso é da natureza. É da natureza. Né? É isso que nós temos que observar. Né? E conhecer essa natureza é muito importante, porque Jesus falou, se você conhecer a verdade, você está liberto. Então, se a gente conhecer essa verdade do que são os animais na nossa vida, do que eles representam dentro da nossa casa, aí talvez a coisa mude. Eu já começo a ver de uma forma diferente. Né? Porque, olha só, as pessoas conversam com as plantas, conversam com as pedras, conversam com as plantas e elas respondem, não é? E você vê que elas, não é a nossa língua, mas... Né? Elas florescem, né? Mas a resposta é impressionante. Agora, e as pessoas conversam com seus bichos. Parece meio loucura, mas funciona, né? Existe uma relação aí. Funciona. Certa feita, um rapaz chegou para mim e disse assim, a menina é do Sergipe, estava no Rio fazendo uns cursos de extensão, o marido engenheiro, ela chegou para mim e falou assim, Fernando, meu animal está com hemorragia. Aí eu cheguei para ela e falei assim, olha só, alguém na sua casa, eu falei para ela, quanto tempo? Até com 2 meses. Então é desde outubro? Desde outubro. Tá, o que aconteceu em outubro na sua casa? Com você e o seu marido, que é só vocês dois nisso? Fica mais fácil? Que um de vocês teve uma necessidade de chorar, de botar para fora um choro e não conseguiu. Meu marido foi demitido em outubro. Eu falei, então ele foi demitido e logo depois o animal começou com a hemorragia. É isso aí, Fernando. Eu falei, então. E por que ele não chorou? Por que ele não botou para fora? Fernando, meu marido é engenheiro, né? Engenheiro não chora. É frio. Aí eu cheguei para ela e falei assim, ele ama o animal dele, não ama? Poxa, Fernando, dá a vida por aquele bicho. Então tá ótimo. Então, minha filha, olha só, o animal já nos ajuda na reforma íntima. Os animais já nos ajudam a mudar. Então você vai chegar para o seu marido e falar o seguinte, olha, vamos ajudar o veterinário a parar com essa hemorragia? Vamos ajudar a medicação a parar com essa hemorragia? Né? Chora. Bota pra fora, porque já passou 2 meses, você não conseguiu nada, tem uma dificuldade, daqui a pouco nós estamos voltando para Sergipe, não sei o que lá. Então bota pra fora, porque essa hemorragia dele, ele só vai parar de chorar quando você chorar. Porque se ele não chorar por você, você vai ter um troço, seu coração não vai aguentar. Né? Você vai acabar surtando. Então é melhor você chorar, porque ele tá doente. Ele tá doente. Ele tem a doença, tem a hemorragia, mas o doente é você. Não é? Que tá prendendo esse choro aí. E né, engenheiro, não, bota pra fora. Aí ela falou com ele com firmeza. Ela me disse que quando chegou em casa à noite, ele estava no sofá, com o cachorro no colo, pedindo desculpa ao cachorro e chorando igual uma criança. Que coisa bonita, que beleza. É isso que eu digo. Inclusive, eu sempre digo para os amigos veterinários que é uma das profissões mais assim, hoje no planeta, eu considero uma das mais importantes e belas de se trabalhar. Por quê? Aí muitos dizem assim, bem, Fernando, depende do dono, né? Que eu digo assim para eles, gente, olha o que vocês têm na mão. Olha o que vocês têm na mão. Né? Vocês estão cuidando dos animais e vocês estão cuidando dos donos. Observa só. Prestando atenção nisso, à luz do espiritismo, é perfeito. Da mesma forma que o pediatra, ele não pode ser um médico de criança, ele tem que ser um médico de família, porque 80% das crianças que tomam remédio, quem tem que tomar remédio é o pai e a mãe. Entende? A casa está doente, alguém na casa está doente, a criança está segurando aquela tristeza, está segurando aquela miséria toda. Então, da mesma forma que o pediatra tem que ser um médico da família, o veterinário tem que ser um médico da família. Que linda abordagem. Agora, tomara que eles prestem atenção nisso. Mas tem muitos veterinários já prestando atenção nisso. Agora, observa só, Paulo. A questão e aí que os veterinários falam, a questão o dono aceitar ser cuidado pelo veterinário. Eu não sou bicho. E tem aqueles que dizem assim, doutora, a consulta é do animal ou é minha? Não é? Uhum. Como é que vai ser isso? Agora tem uma outra coisa. Tem uma outra coisa que a gente tem que prestar muita atenção. E aí é que entra o que Jesus falou, do conhecer essa verdade.
é um dos cursos que eu dou, Paulo, que as pessoas saem mais mexidas. Entra de um jeito e sai de outro. Porque são conceitos, são coisas que a gente vai trabalhando, que está assim já há anos dentro de nós, e que não é uma coisa nova. O nosso espírito talvez conheça isso, mas a nossa existência não se fala, não se toca tanto. Olha só que eu vou falar agora essa história. Imagine só, existe uma coisa chamada, pode colocar na internet que vocês vão estudar isso, síndrome do gato paraquedista. O gato está lá no seu 3º, 5º andar, ele se joga da janela, ele se suicida. Ele se joga e pá, morreu, lá embaixo. Isso acontece, está lá, síndrome, não é invenção minha, síndrome do gato paraquedista. Então você quer me dizer que o animal se suicidou. Agora você me diz, pela lei de causa e efeito, pelo que a gente conhece dentro da doutrina de tudo, né, o que levaria um animal a se suicidar? Sim. Não é? Não há uma explicação racional, plausível, e aí, né? A gente observa uma coisa. Aí eu digo para psicólogos a importância de conhecer a metafísica dos animais. Independente do profissional, do terapeuta, chega uma você quer ver? Uma coisa simples, né? Chega uma neta sua, ah, vovô, ou a sua sobrinha, ah, tio, eu tô triste porque minha gata se jogou da janela. Opa, peraí, a sua gata, minha filha, se jogou da janela e ela mora sozinha com o pai e com a mãe, e o pai e a mãe são pessoas muito equilibradas, tranquilas, né, tal. Então, meu amigo, aquela sua neta, aquela sua sobrinha está pensando nisso. Olha. Ela está pensando nisso. Então é hora de parar e dar atenção. É um sinal fortíssimo. Um sinal. De alerta. E diga a você, eu conheço pessoas que 15 dias depois que o animal se jogou, o filho se jogou da janela. Meu Deus. O filho se jogou da janela. O animal foi antes. Olha, eu vou antes. Presta atenção. Tem alguém. Cuida desse alguém. Exatamente. Cuida. Que interessante. Aí, olha você ver só, né? Aí o que é o conhecimento libertador, não é? Olha, a minha neta, né? A filha do meu amigo de trabalho que chegou com essa história. E o meu gato suicidou. Rapaz, quem mora com você? Atenção. Pensa, conversa. Não tem nada a ver. Rapaz, olha como é que não tem. Você não conhece o que se passa lá dentro. Hoje em dia, então, com esse fechamento que a gente Exatamente. Não é porque é uma pessoa que está rindo sempre, não é uma pessoa com convívio social tranquilo que não está com esse pensamento. E acontece inúmeros casos assim, a gente vê isso. Até porque a gente sabe que esse tipo de situação, né, tem uma ajuda do outro lado da vida, né, levando a pessoa a cometer um ato desse. Então nós temos que trabalhar isso tudo. Né, e o gato é extremamente sensível a esse tipo de influência, né? Isso. Vai gerando uma energia pesada para ele. Isso, e ele faz a leitura. Da mesma forma que a planta lê, da mesma forma que a semente lê, e ela brota para ajudar aquele ambiente a se refazer, da mesma forma o animal sente, e ele toma iniciativa de, corrigir. Porque nesse caso, não basta ele ficar doente, porque ele pode ficar se coçando para poder aliviar a sua insatisfação, porque senão você não vai aguentar. Você estava arriscado até a tomar uma iniciativa mais agressiva, né? Mas ele divide a insatisfação com você. Alivia, né? Outra história interessante. Certa feita, uma pessoa falou assim para mim, uma amiga, olha, ela casou recente assim com um amigo, né? Tem depois de um ano e pouco assim. Aí ela chegou e falou assim, já que é seu amigo, conversa com ele, porque eu não estou aguentando não, eu vou acabar saindo de casa. Aí passou uma semana, o cachorro dela fugiu. Meu amigo, ela falou assim, Fernando, o muro tem 4 metros, portão sem chance, nenhum rato passa por ele. Como é que meu cachorro fugiu? Mistério, né? Ele simplesmente desapareceu. Aí eu cheguei e falei assim para ela, uai, mas alguém tem que sair daquela casa para você ficar, né? Alguém tem que te distrair um pouco, né? Alguém tem que dividir essa insatisfação, essa vontade de largar a casa, de sumir da casa. Minha filha, o animal é seu. Ele é o seu espelho. Se você não foi, ele foi no seu lugar para te ajudar, né? Mas reza para ele voltar.
Eu falei assim, olha, a gente tem que tomar cuidado, porque tudo que a gente reza, a gente está dando sugestão para Deus. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Né? A gente não pode rezar dando sugestão para Deus. Né? Seja feita a vossa vontade. Tá, se é para fazer a vontade dele, então na reza eu não posso ser a minha vontade. Né? Então nós temos que rezar. Agora, o final da história não somos nós, é a lei que determina. E também o seu interior que vai determinar. Essa vibração, né? Corrigir essa é a vibração. Questão. E você quer ver uma coisa simples? Um casal me pediram ajuda, né? Porque a mulher foi transferida a trabalho, crianças pequenas, não tinha como, foi para outro estado a trabalho. Teve que se mudar a família toda. O que aconteceu? Chegou lá, uma das filhas, de 5, 6 anos, super insatisfeita, que era grudada com a avó que morava no Rio de Janeiro. Né? E a menina já estava lá insatisfeita com a questão. É claro que a gente não tem como resolver certas questões porque a filha de 5, 6 anos não pode ficar aqui, ela tem que ir com os pais, isso é óbvio, né? E aí o que aconteceu? O cachorro deles fugiu de casa, lá no outro estado, né? E aí é claro que aí ficou todo mundo mobilizado em encontrar o cachorro. Até o coração da menina aliviou um pouco nesse sentido, porque não tem que encontrar o meu cachorro, tem que encontrar o meu cachorro. Entende? Mas por que ele saiu de casa? Porque alguém na casa, na mesma hora que a menina me disse isso, eu cheguei para ela e falei assim, minha filha, olha só, eu não conheço a família, né? Se você conhece, você pode ver. Agora, tem alguém muito insatisfeito naquela casa. Alguém querendo sair de casa. Como é que é isso? Ah, é! A filha de 5, 6 anos quer vir por Rio para morar com a avó. Não gostou de se mudar para lá, aquela coisa toda. Não se adaptou e tal. Também era muito pequena e muito recente ainda para se adaptar. Mas o animal ajudou. Aliviou a tensão para reequilibrar a casa. Da mesma forma que Paracelso dizia que as plantas vão nos distraindo enquanto a natureza se encarrega do processo de cura. Não é? Que lindo isso. E olha só, os animais também, ele vai nos distraindo. Agora, Fernando, me diz uma coisa, uma curiosidade que eu tenho. Nós achamos que escolhemos os animais. Mas me parece, se eu estiver errado, você me corrige, que não é bem assim. Existe uma providência divina cuidando desse encaixe. Isso. Eu posso falar por mim, uma experiência muito recente, mas eu gostaria que você trouxesse os seus exemplos. Na verdade, quando você decide ter um animalzinho, esse encaminhamento para ser aquele animal, às vezes dentro da ninhada ou não, como é que isso funciona e se o acaso não encaixa existe. Bem aí? O acaso não existe. Até porque nós temos o exemplo do Chico e de outros. O animal, a espiritualidade fala, esse animal que às vezes desencarnou, por exemplo, ele pode voltar para você ainda nessa encarnação. E ainda tem uma outra possibilidade. Essa energia desse animal, não a mesma espécie, né? Mas essa energia te acompanhar várias encarnações. Olha que coisa interessante, né? Isso é outra coisa. E não é exatamente a mesma espécie, não é? Então, na hora, por exemplo, olha quantas pessoas falam, Fernando, eu vou num abrigo, eu cheguei no abrigo, esse animal eu não queria não, mas ele que me escolheu. Eu olhei assim, eu falei, ele. Aí teve outro que falou assim, Fernando, eu passei por um lugar assim, meu amigo, a minha filha, rapaz, eu tive que voltar lá para comprar o animal, porque foi um negócio que nunca aconteceu. E ela já viu muito bicho, tudo, mas aquilo ali, cara, parece que foi um reencontro, parece que foi uma coisa de, sabe? Eu falei, meu amigo, não tenta explicar não. Aceita e agradece. Não tudo certo, nada errado não, e segue e viagem. Agora, a questão é saber a importância deles na nossa vida. Quando se tem essa importância, como eu disse, como tem essa sabedoria da convivência ali, aquela coisa toda, quer dizer, é Deus em forma animal que está chegando na sua casa, não é? Aí a coisa muda. Aí muda porque eu começo a entender, eu começo a compreender e que o acaso não existe, não é? Tudo vai, como você mesmo colocou assim, quer dizer, eu tomo a iniciativa, eu vou querer um animal, sim, muito bem, então você levantou na postura e foi ao encontro, então esse animal, aonde ele estiver, já está levantando também o seu encontro. Há um casamento aí e que a providência tiver, divina provê, né? Tem aqueles que botam no nosso quintal, né? Direto, na tua frente ali. No carro na rua,
Cada um tem a sua história, não é? Mas que esse encontro não é o acaso, não é o acaso. Muito bom, a gente percebe isso e é importante como isso contribui para o teste e exercício de paciência, de disciplina, de dedicação, de sair de si. Isso. É certo isso? Isso. Existe um aprendizado, nós, seres humanos, em relação a essa doação que a gente precisa fazer para os animais. Estou falando por mim, que é um enorme aprendizado, mas imagino que isso seja uma alternativa de desenvolvimento pessoal, como você falou, de reforma íntima. Né? E inclusive eu sempre digo assim para os alunos, o animal é um ótimo recurso para a gente de autoconhecimento. Porque às vezes, olha só como é que eu faço, a pessoa chega para mim e fala assim, Fernando, você tem só 20 minutos para você falar aqui no seminário aqui de animais. Só 20 minutos. Tá. Aí eu digo assim, então... Aí eu começo a palestra. Como é que eu começo os 20 minutos? Gente, ó, é melhor ninguém me perguntar nada, é melhor ninguém me dizer o que os seus animais têm, não. Porque se você me disser como é que os seus animais são, você está me dizendo como é que você é. Vocês. Né? E aí, o meu animal é assim, então você é assim. Então é melhor ninguém me perguntar nada. Aí eu falo 20 minutos, estou botando o caraminhola na cabeça dos outros. Agora, quando eu tenho 1h30, eu deixo o pessoal se entregar, sabe? Fernando, meu animal é muito ciumento. Eu falei, mas você é ciumento. Tá aí um ponto para análise, é muito forte. Olha só, meu animal é bipolar. Como assim? Meu gato tá no meu colo. Beija, abraça, tal, vai no colo de um, do outro, daqui a pouco ele vai e arranha a pessoa. Ele é bipolar, Fernando. Eu falei, mas você é bipolar? Ela é mesmo. É pior que eu sou mesmo, meu humor... Então, você pode, na sua objetividade, você não percebeu isso em você, sabe? Mas você é assim, porque o animal é espelho. E quando a gente olha no espelho, a gente pode gostar ou não gostar da imagem que nós estamos vendo, mas ela é real. E ela vai ajudar a gente a melhorar. Sim. Você pode corrigir, você pode mudar, porque ele está te mostrando. Isso, porque na verdade, o que acontece? A gente tem que perceber uma coisa. Ele está dividindo aquela energia comigo, não é? Mas não, o animal, gente, ele é sempre o efeito, ele não é uma causa. A causa somos nós. Ou seja, quando uma criança nasce, você pode estar com um espírito ali que já teve 700 encarnações. Aquilo é uma enciclopédia. Quantos personagens vivem dentro daquela criança? Mas aí eu sempre digo para o aluno, quando o animal nasce, é uma folha em branco. Certo? Ele não vem, o que ele fez em outra vida não vai se acumulando. Isso não é uma história, ele não gera karma. Então o animal é a folha em branco. Quem é que vai escrever ali? Somos nós. Interessantíssimo, Fernando. Ali é que vai ser escrito. Né? E quando ele desencarna, zerou tudo. Porque se ele te mordeu ou não mordeu, mudou nada a evolução dele. Mas se a gente morder alguém, a gente tem que responder por isso. Excelente, Fernando. Né? Que coisa boa. E aí a gente vê um outro programa, uma outra oportunidade, a gente volta para falar dos animais, para falar um pouco mais dessas doenças, talvez tocar um pouco em eutanásia, né? Que é um assunto bem interessante dentro da espiritualidade, tocar sobre o câncer, né? Animais que têm tumores, pessoas que têm doenças. Será que o animal, eu sempre digo assim, ou você tem a doença, ele não tem nada, ou seja, você é capaz de lidar com aquilo, mas quando ele sente que você não é capaz de lidar, ele divide com você aquela energia, mas tem hora que aí é um merecimento grande seu, tem hora que você não tem nada daquela doença e o animal tem 100% da doença. Entendi. Né? E esse é um outro ponto que a gente pode abordar numa outra oportunidade, porque a gente entra mais especificamente nessa metafísica para a gente entender se a doença é causa e efeito e ele não gera causa, como é que ele pode ser efeito? Não, a causa temos que ser nós, eles sempre são efeito. Excelente, e é um instrumento da providência divina para nos exercitar o espelhamento das nossas dificuldades, primeiro ponto para a reforma íntima, mas principalmente eu vejo, testemunho recente meu, como ele puxa aquela busca de dedicação que se transforma num sentimento amoroso, para não falar num amor da nossa parte perfeito. Da parte dele sempre será perfeito, a gente sabe disso. Doação incondicional. Mas da nossa parte é um aprendizado.
é um aprendizado de amor. E a gente vê isso com as pessoas que têm seus animaizinhos. Fernando, eu gostaria então que você fizesse a sua despedida, fizesse o encerramento. Nós estamos chegando ao final do tempo do nosso programa, já agradecendo muito a você pela sua explanação, que possa incentivar os nossos queridos ouvintes e telespectadores a pensarem um pouco nesse tema e a se verem como realmente tratando de si mesmos quando tratam dos seus pequenos animais. Bem, para fazer esse fechamento, eu queria falar de uma colocação de Jesus, quando ele disse: quem fizer mal a um desses pequeninos, a mim também faz. E as pessoas às vezes associam as crianças, sim, mas os pequeninos, eu vejo isso muito na colocação de Jesus, ele estava se referindo aos nossos irmãos menores, né? Aos nossos irmãos, aos mais jovens, vamos dizer assim, os minerais, os vegetais, os animais. Então, se fizer mal a um desses pequeninos, a um desses reinos anteriores aos nossos, né, a mim também faz. Porque não se pode falar assim, eu amo Jesus, eu amo a espiritualidade, né? E aí não conviver de forma fraterna com o reino mineral, vegetal e o nosso caso aqui, os animais. Então, como dizia Helena Blavatsky, a melhor forma de honrar a nossa verdade é vivê-la. Então, se a gente quer honrar essa verdade, quer esse respeito à natureza, a gente precisa viver esse respeito. Que Deus nos abençoe. Que assim seja.